Alô e sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Mal ao Longe. Adivinhem quem é que desta vez está claramente com humor para gravar o episódio. Sou eu, estou de volta, a minha biologia já me permite estar novamente com um humor que não é de cão e que não me dá vontade de terminar com o mundo, não é com a minha vida, obviamente, ok? Terminar com o mundo, porque é essa a raiva que acumulamos nesses dias. Mas estamos de volta ao nosso eu angelical e sem raiva, com apenas amor e carinho pela humanidade e pelo planeta Terra. E estamos especialmente de bom humor porque tivemos especialmente um bom fim de semana. Eu espero que vocês também tenham tido e espero que tenha sido pelo menos tão bom como o meu. Porque se foi, foi fantástico. Eu acho que se tivesse que fazer um plano de fim de semana para mim, onde eu escolhesse as atividades todas que eu iria fazer e que mais me deixariam feliz, provavelmente eu delinearia um fim de semana bastante parecido com aquele que eu tive. Portanto, não poderia ter sido melhor. Teve direito a praia mais do que uma vez, teve direito a ir provar comida fora, que já vamos falar sobre isso no final do episódio, teve direito a muito solinho e teve direito a ir experimentar fazer algo pela primeira vez. E eu queria começar por perguntar: quando é que foi a última vez que vocês fizeram algo pela primeira vez? Na idade adulta começa a tornar-se mais difícil nós experimentarmos coisas pela primeira vez. Primeiro porque as coisas que faltam experimentar, normalmente se não experimentámos até agora foi porque havia algum impedimento. Fosse esse logística, monetário, pronto, um impedimento que não permitisse facilmente que o plano fosse posto em prática, ou porque estamos borrados de medo de ir fazer aquilo e, como tal, não vamos fazer. Porque todas as coisas que nós não estamos borrados por fazer e que são fáceis de fazer, em princípio não precisamos de esperar até quase aos 30 anos para ir fazer pela primeira vez. E o que é que eu fui fazer pela primeira vez? Aquilo que todas as pessoas com quase 30 anos ou com 30 anos que se sentem entrar numa crise de meia-idade que não é meia-idade fazem: jogar pádel. E se vocês me acompanham pelo TikTok, devem perceber claramente porque é que eu quis ir jogar pádel. Chama-se inveja, chama-se eu também querer sentir algo que outra pessoa estava a sentir. Mas não é isso que importa. O que importa é que fui experimentar. Fui com mais dois amigos e com o Miguel e foi tão giro. Eu queria dizer que, para além de ser uma coisa, eu não fazer uma coisa pela primeira vez há muito tempo, eu não praticava um desporto coletivo, provavelmente desde que saí do secundário. Primeiro, eu não gosto de esportes coletivos. Mas acho que a razão pela qual eu não gosto de esportes coletivos prende-se com o facto de eu ter aproximadamente zero talento para desportos coletivos. Todo o desporto que eu faço na minha vida é sozinha, desde a pandemia que eu só faço desporto sozinha, que inclui fazer exercício em casa ou ir dar caminhadas, e portanto eu já não estou habituada à sensação de ir praticar desporto, fazer uma atividade física com pessoas. Ah pá, e é tão giro. Olhem, percebi perfeitamente a magia por detrás dos jogos de paddle, porque é super divertido. A entrada é fácil também, não é aquele tipo de desporto que, primeiro que vocês consigam apanhar o mínimo jeito para fazer alguma coisa que valha, é muito difícil. Não, no paddle é super fácil, portanto vocês rapidamente conseguem fazer uma coisinha que não vos deixa a desesperar e que vos dá vontade de continuar a fazer mais. Portanto, adorei. Adorei paddle, foi muito, muito giro. E a razão pela qual eu fui experimentar paddle, pronto, aqui fica a recomendação. Se nunca experimentaram paddle, por favor experimentem, porque vamos tirar o preconceito que é só para pessoas com mais de 30 anos que perderam a vontade na vida e que precisam de encontrar qualquer coisa que lhes falte. E a razão pela qual eu quis ir experimentar foi porque no fim de semana anterior, contrariamente a este, eu tive um fim de semana provavelmente que seria tudo aquilo que eu não escolheria fazer num fim de semana. O fim de semana foi planeado à volta do torneio de paddle do Miguel, que eu, caridosamente, consenti a ir assistir. Eu fui com ele ao torneio apenas servir de cheerleader, apesar de não ter feito muito cheerleading, porque estive basicamente a tentar ler no meio daquele ruído. Mas acho que
dei o meu contributo de apoio moral e presencial e, apesar de não ser de todo aquilo que eu queria fazer, porque não estava dentro dos meus planos passar um sábado inteiro fechado dentro de um armazém que está a 30 graus lá dentro, com pessoas suadas e aos gritos, não fazia bem parte dos meus planos ideais de fim de semana, mas, como boa namorada, achei que deveria acompanhá-lo. Achei que era uma coisa boa que eu poderia fazer por ele e, portanto, eu sujeitei-me a fazer esse pequeno frete. E fretes é algo que eu não tendo muito a fazer nos dias de hoje. Ragnar. Eu não sei se vocês conseguem ouvir o Ragnar a conversar connosco, mas ele está a tentar participar neste episódio, mas não vamos deixar. Ele está naquele momento do dia em que decide falar sozinho. Eu fiz alguns fretes ao longo da vida quando não tinha propriamente outra opção, mas devo dizer que desde que me tornei uma adulta minimamente independente, fretes foi a primeira coisa que eu aboli da minha lista de atividades. Nunca fui muito de fazer fretes, primeiro porque não fui habituada a fazê-lo. Acho que como filha única e provavelmente bastante mimada, tive o privilégio de não ser obrigada a fazer coisas que eu não queria muito, porque normalmente só havia uma criança para decidir o que é que ia ser feito e, portanto, eu não cresci muito com a noção da necessidade de fazer fretes. E quando efetivamente passei a ser a única a decidir o que é que eu faço com os meus dias, o que é que eu faço com com o meu tempo livre, então aí é que os fretes foram completamente abolidos. E mais ainda, nos últimos anos, à medida que a minha personalidade se vai solidificando cada vez mais, em que eu conheço cada vez mais aquilo que são as coisas que eu gosto de fazer, aquilo que são as coisas que me dão prazer a fazer e que eu também me obriguei a ser mais inteira sozinha, tornou-se ainda menos justificável a ideia de fazer fretes. Porque quando nós somos novos, ok, mesmo que não seja a dinâmica em casa, nós termos de fazer fretes, nós acabamos por ter de os fazer pela forma como a sociedade nos obriga a gerir os nossos dias. Nós somos obrigados a ir para a escola, somos obrigados a ir para uma turma que não escolhemos, a sentarmos-nos ao lado de uma pessoa que também não escolhemos, provavelmente até por ordem alfabética, somos obrigados a conviver com pessoas que, à partida, poderíamos não ter uma grande ligação, mas que acabamos por passar com elas 8 horas por dia e algumas ligações que não eram aparentes e que não eram óbvias surgem, e muitas vezes nos grupos de secundário e nos grupos de escola surgem amizades completamente improváveis, mas que duram anos e anos, porque era improvável que surgissem entre duas pessoas que parecem completamente diferentes, mas quando foram obrigadas a fazer aquele frete, então chegaram à conclusão que havia um ponto que as unia e que esse ponto fazia valer a pena as restantes diferenças e enfrentar as restantes diferenças. E lá está, depois do secundário, mesmo na faculdade, somos obrigados a ter grupos de trabalho, a ir a aulas que não gostamos, porque o nosso curso, obviamente, não será feito de todas as cadeiras que nós mais amamos no mundo, e durante muitos anos, até nós provavelmente sermos considerados verdadeiros adultos, a vida força-nos a fazer grandes fretes. A partir do momento em que nós nos tornamos pessoas que podem escolher o seu trabalho, escolher a sua casa, escolher onde vivem, escolher quem veem, com quem estão, fazer fretes torna-se uma coisa que não é necessária. Não há uma obrigatoriedade social ou orgânica para que tenhamos que fazer fretes. Os fretes são algo que fazemos se o decidirmos fazer. Talvez para pessoas mais extrovertidas e que retiram energia da companhia de outros, que retiram energia de estar em comunidade e que sentem a necessidade de criar comunidades, fazer fretes é algo que elas entendem como sendo essencial, porque permite-lhes expor-se a situações que provavelmente as vão levar a sítios onde elas querem estar. Provavelmente essas pessoas sabem que fazer fretes faz parte do processo de chegar ao sítio onde vão estar felizes, como vão estar felizes. Mas para pessoas que, como eu, são mais introvertidas, que retiram mais energia de estar na sua plenitude, na sua solitude, de estar às vezes por casa ou mesmo fora, mas não necessariamente na companhia de outros,
ou se na companhia de outros, na companhia de outras pessoas que elas escolhem de forma bastante cuidadosa e em companhias restritas, fazer fretes não parece uma necessidade. E para mim, hoje em dia, fazer fretes é algo que eu não consigo encontrar a justificação. Ainda há umas semanas eu estava com o Miguel e com uns amigos e, sinceramente, eu estava cansada, era o final do dia, tinha sido um dia longo e o plano deles era ir conviver todos juntos à volta de uma mesa, jogar uns jogos e beber umas bebidas. E eu, honestamente, tudo o que eu queria era ir para a cama, ler um livro e dormir as minhas 8 horas de sono essenciais ao fim de semana. E talvez se eu estivesse mais desconfortável com a ideia de estar sozinha, com a ideia de perder aquele momento com os meus amigos, eu me fosse obrigar a fazer o frete de ir para lá e provavelmente até iria gostar. Mas, da maneira como eu sou e aquilo que me tem feito feliz nos últimos tempos, levou-me a decidir que não, eu não ia fazer esse frete. Eu ia para casa, ia ter com os meus gatos, ia deitar-me cedo com o meu livro, dormir cedo, adormecer a ler a história, com a qual eu iria provavelmente estar mais entretida do que com as questões que iriam ser discutidas com os meus amigos. Nada contra os meus amigos, simplesmente não era o mood que eu tinha naquele momento, não era aquilo que eu queria fazer e, portanto, obviamente que eu não fui fazer o frete. E no fundo, só é fácil para mim não fazer estes fretes porque eu deixei de ter o tão mítico e assustador FOMO, The Fear of Missing Out, e passei a viver muito mais com o meu JOMO, a Joy of Missing Out. Quanto mais tempo passa e anos passam e quanto mais a minha personalidade se solidifica e eu sei cada vez melhor aquilo que me dá a maior felicidade em fazer, mais fácil é para mim dizer que não a coisas que eu não quero tanto, porque eu sei que eu vou estar tão feliz por perder a oportunidade de estar naquela festa, de estar naquele evento, de estar com aquela multidão. Eu vou estar tão feliz, mesmo que eu veja o quão divertido foi no dia seguinte no Instagram, nas histórias, no BeReal, eu vou estar tão bem que nenhuma sensação de medo daquilo que eu possa ter perdido me vai abalar, porque eu sei que tudo aquilo que eu vou retirar do facto de eu não estar lá, do facto de eu estar a fazer o que eu quero, exatamente como eu quero, me vai deixar extremamente feliz. E a verdade é que cada vez mais se fala na importância de nós deixarmos o FOMO de parte, de não nos sentirmos que estamos a perder alguma coisa só por não termos ido àquele evento ou àquela festa e abraçarmos o JOMO, abraçarmos as coisas boas de nós fazermos aquilo. Oh, tenho um gatinho aqui comigo. Abraçarmos a felicidade que é nós podermos decidir exatamente aquilo que vamos fazer, sermos os únicos a tomar essa decisão, não termos de nos adaptar a ninguém e podermos ficar em casa a um sábado à noite a ver um filme, a comer pipocas com M&M's, a não comer um jantar decente e fazer uma espécie de um girl dinner e abraçarmos todas essas coisas boas para termos a máxima felicidade, porque é muito fácil ter FOMO com as redes sociais, é muito fácil nós acharmos que estamos a perder a oportunidade de nossa vida, porque nas redes sociais tudo parece absolutamente perfeito, mas nem sempre é assim. E não nos devemos sentir mal por termos tomado a decisão de não ir ter com os nossos amigos, não ir para o café, não ir beber naquela noite, não ficarmos só em casa da forma como nós realmente queríamos e especialmente não deixarmos que o dia seguinte e as memórias que os outros partilham da noite anterior abalem aquilo que foi a sensação de plenitude que nós tivemos por termos ficado em casa e por termos aproveitado e abraçado o JOMO. Há um episódio muito bom do podcast Gostosas Também Choram em que a Lela fala exatamente da importância do JOMO e de não deixarmos o JOMO ser abalado no dia seguinte. O episódio chama-se Que Bom Que Eu Não Fui e recomendo muito se quiserem explorar um bocadinho a importância do JOMO, mas por outro lado eu queria entrar aqui um bocadinho num paradoxo. Eu não sei se vocês aí desse lado ainda estão no nível FOMO é aquilo que domina a vossa vida, ou se já passaram mais para a altura em que vocês ficam genuinamente felizes por ficar em casa uma sexta-feira à noite, por ficar em casa um domingo, por não ir à festa, por não ir ao festival, por não ir ao concerto.
Mas se vocês já estão no patamar em que eu estou, em que JOMO é a filosofia que mais se adequa à vossa vida e que FOMO já é uma coisa do passado que vocês já nem se lembram da última vez que o sentiram, eu acho que era importante nós também pensarmos um bocadinho no perigo do JOMO. Porque eu sinto que existe um certo perigo em ficar extremamente confortável e satisfeito com o não ir, com o não estar, com o não conviver. Por muito bom que seja e por muito reassuring que seja, nós sabermos que conseguimos ser extremamente felizes sozinhos, a criar hobbies, a decidir os nossos dias e a entretermos-nos, até que ponto é que nós sentirmos absolutamente felizes, sozinhos, com as nossas coisas, com as nossas atividades, não pode ser um bocadinho perigoso no que toca ao estabelecer de relações humanas que são tão essenciais à vida. Porque se nós estivermos extremamente confortáveis em estarmos sozinhos, se estar sozinhos for tudo aquilo que nos dá a maior felicidade, cada vez vão ser mais frequentes as vezes em que nós vamos decidir não ir, em que vamos decidir não estar com aquelas pessoas, em que vamos isolar-nos em casa a fazer aquilo que nós queremos. Primeiro porque é mais fácil, segundo porque não temos de aturar os outros, não temos de aturar as vontades dos outros, não temos de sujeitar a nossa vontade à vontade dos outros, alterar os nossos planos para que eles enquadrem também aquilo que são os planos dos outros e não temos de fazer sacrifícios, não temos de fazer fretes para sermos felizes. Se nós não tivermos de fazer isto e se esta for a felicidade que nós facilmente alcançamos, então por que razão é que nós havemos de decidir, em certos dias, ir fazer uma coisa que provavelmente não vai ser exatamente aquilo que nós queremos, em prol de estar com alguém? Se essa pessoa, a maior parte das vezes, nem sequer vai conseguir dar-nos o nível de felicidade que nós atingimos quando estamos sozinhos e quando estamos em casa. E eu acho que isto pode ser tão perigoso, porque estamos apenas a um passo de passar a ser as pessoas que só ficam em casa, que nunca saem, ou que saem sempre sozinhas e que nunca se dão ao trabalho sequer de fazer um pequeno esforço para se alinhar com as pessoas que mais amam. Acho que muito facilmente esta ideia de abraçar o JOMO pode levar também ao isolamento e pode fazer com que nós lentamente percamos as nossas amizades, lentamente percamos os nossos hábitos de estar com certos amigos e que acabemos ao final de uns anos em que só abraçamos o JOMO sem amigos, sozinhos, em casa, na nossa plenitude. E por muito que isto nos pareça uma ótima ideia agora, esta ideia de independência dos outros, independência da rua para ter atividades que nos entusiasmem, independência das pessoas que não precisamos delas para que sejamos felizes, a verdade é que a longo prazo isso não vai ser o mais benéfico para a nossa saúde mental e são imensos os estudos que falam sobre o perigo do isolamento social, não só para a saúde mental, mas até mesmo para a saúde física. No outro dia eu estava até a ouvir um episódio do Diary of a CEO com um especialista em biohacking. O nome dele é Gary Brecka e ele tem todo o conhecimento possível e imaginário sobre como é que a nossa fisiologia é afetada por tudo e mais alguma coisa. E ele é daquele tipo de pessoas que analisa todos os fatores biológicos, agora não me está a vir a palavra à mente, e que tem todas as análises que vocês possam imaginar para correlacionar o nosso estado global com a nossa saúde física e com a nossa longevidade. E ele estava a falar sobre a inúmera quantidade de provas científicas, de estudos científicos que relacionam o isolamento com uma quebra na esperança média de vida. E é muito conhecida até aquela síndrome do coração partido, em que casais que viveram anos e anos juntos, a partir do momento em que um deles deixa de estar entre nós, o outro acaba por definhar num instante e acaba por morrer muito rapidamente, simplesmente por ser forçado ao isolamento. É uma das razões que faz com que maridos em casamentos heterossexuais, depois da partida da sua mulher, tenham graves dificuldades de saúde mental e até mesmo uma esperança de vida bastante mais reduzida, porque eles deixam de ter este companheirismo da mulher que tiveram a vida toda e ficam em isolamento.
O mesmo não é tão real para o caso das mulheres, porque as mulheres têm tendência a manter mais relações de amizade ao longo da vida, coisa que os homens não fazem tanto, e muitas vezes os homens põem na sua esposa toda aquela que é a sua interação social e rely nela para toda a sua interação social, e as mulheres nem tanto, portanto ultrapassam mais facilmente a perda do marido do que os maridos a perda da mulher, precisamente porque o isolamento em que eles ficam é muito mais drástico e muito mais intenso e afeta a sua saúde mental e afeta também a sua saúde física e o seu corpo dá de si. Eu vou deixar o link para o excerto do episódio em que o Gary Brecka fala sobre isso. Acho que isto se relaciona muito precisamente com esta nova corrente do JOMO. Eu acho tão importante que nós ensinemos às crianças, aos adolescentes e aos jovens adultos que a felicidade não requer a companhia de outros e que é muito bom e muito importante para o desenvolvimento pessoal nós sermos felizes sozinhos e termos formas e mecanismos que nos permitem atingir um grande nível de felicidade que não dependa de outras pessoas e que não dependa de fatores extrínsecos. Mas é também importante dizer que não podemos usar o JOMO como a bengala para tudo e mais alguma coisa, porque podemos acabar por ficar isolados e sozinhos e que a longo prazo isso vai refletir-se bastante na nossa saúde e provavelmente levar a que tenhamos uma vida menos longa e talvez uma vida até menos feliz. Adorava saber qual é que é a vossa perspectiva sobre esta ideia de estar sozinhos, JOMO, FOMO, o que é que vocês sentem mais, portanto partilhem comigo nos comentários, no TikTok também e no YouTube. Adorava saber a vossa perspectiva sobre isso. Passamos agora às 2 rubricas semanais, que vocês sabem que podem sempre contar com elas. A primeira, o De Olho Em. O De Olho Em desta semana, é claro que não poderia deixar de ser depois do grande concerto que tivemos na semana passada, no dia em que saiu o último episódio, Napa. Napa é uma banda portuguesa, os integrantes são até madeirenses, e uma banda que canta em português, atualmente canta muito em português e que anda ali um bocadinho nas vibes, pronto, daquilo que é a boa música portuguesa, diria eu. Pelo menos é a vibe de música portuguesa que eu mais gosto, dos Capitão Fausto e afins. Eu adoro as músicas deles. Cada vez estou a gostar mais do último álbum que eles lançaram em 2023 e tenho-vos a dizer que eles em concerto são absolutamente fenomenais. Portanto, se vocês tiverem a oportunidade de ver Napa em breve, por favor, agarrem-na e fiquem já a saber que a vossa próxima oportunidade para assistir a um concerto de Napa é no FNAC Live, no dia 1 de junho. E eu estou aqui a partilhar isto porque eu não vou estar cá. Portanto, eu quero que alguém vá aproveitar isto por mim. Os Napa vão atuar, penso que seja no sábado, e se vocês puderem, é absolutamente gratuito, em Belém. Se vocês puderem ir lá, apoiar aquela banda e ouvir a dinâmica deles ao vivo e o quão boa é a energia que eles emanam ao vivo, por favor vão ver Napa, 100% recomendo, De Olho Em desta semana. E terminamos com a rúbrica Mais Olhos que Barriga e este foi um dos planos que tornou o meu fim de semana absolutamente divinal. Vocês já sabem, isto não é patrocinado, quem me dera que fosse, mas eu sou uma grande utilizadora do The Fork e aproveito as oportunidades do The Fork. O The Fork, quando vocês fazem reservas, dá-vos yams e os yams dão para descontar em certos restaurantes. A oferta não é imensa de restaurantes nos quais vocês podem trocar os vossos yams por um desconto, mas de vez em quando aparecem umas pequenas pérolas e nós gostamos de aproveitar, especialmente para ir a restaurantes que não são tão baratos. E desta vez nós tínhamos um restaurante para escolher e escolhemos porque nos pareceu bastante bem. A pontuação era boa e era uma comida também diferente, que nunca tínhamos provado. Um restaurante de comida peruana. Eu penso que o restaurante se chama Paladarte e eu vim para aqui super mal preparada porque eu nem sabia exatamente qual é que era o nome do restaurante, mas eu vou partilhar também review no TikTok e vou deixar o link para a mesma na descrição do episódio. Mas o restaurante chama-se Paladarte, fica na parede e é de comida peruana e até podia ser de comida da Conchichina.
é absolutamente divinal. Eu comi coisas que nunca tinha comido, sabores que eu nunca tinha experimentado e fiquei completamente fã da comida peruana, porque se a comida peruana é assim, então levem-me para o Peru. O restaurante não parece assim nada de especial a nível de decoração e tudo mais, mas a apresentação dos pratos é impecável, nota 10. E depois poderíamos só comer com os olhos, mas não. O sabor é tudo uma explosão de sabores na vossa boca. Nós comemos camarões assim panados. Nós comemos também... Não comemos ceviches, portanto vamos claramente voltar lá num tempo muito próximo para provar os ceviches, porque eles têm imensos e eu não sabia escolher. Aliás, nós vamos ter que voltar lá para escolher os outros pratos que nós queríamos escolher e que não tivemos barriga para comer. Se estiverem por lá, por favor, vão ao Paladarte. Muito, muito bom. Absolutamente divinal. Das melhores coisas que eu comi nos últimos tempos. Mesmo, sem dúvida. E pronto, digam que foram por aqui, que tiveram a recomendação daqui, porque eu mereço um bocadinho de crédito por vos dar as melhores recomendações de comida de sempre. E depois podem fazer o tipo de plano que nós fizemos, que foi almocinho e praia a seguir, porque estamos finalmente a entrar no tempo de praia e eu estou muito contente com isso. Não obstante, este feriado que aí vem, portanto, amanhã para vocês que estão a ouvir, aparentemente vai estar muito bom tempo e eu vou estar num país onde o tempo não vai estar assim tão bom, mas também vai ser a minha primeira vez por lá, portanto espero que no próximo episódio eu vos traga muito sobre este país que eu fui conhecer pela primeira vez. Vemo-nos na próxima quarta-feira, às 7 da manhã. Até lá podem me seguir no TikTok para ver as coisas que eu vou partilhando e para já ter spoilers daquilo que vai ser o episódio da próxima semana. Beijinho grande, até o próximo episódio. Mua!